Depois a gente fala. Boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Coloco em discussão e aprovação pelos senhores acadêmicos a ata do dia 14 de julho de 2022. Se algum acadêmico tiver alguma manifestação sobre essa ata, ou aqui presencialmente no plenário, ou remotamente, por favor, pode se manifestar. Então, não havendo nenhuma manifestação, considero aprovada a ata. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Eu não estou vendo aqui. Genilson, está vendo alguém? Galvão? Não. Se nenhum acadêmico mais quiser fazer uso da palavra, nós vamos progredir com o nosso simpósio, organizado pelo acadêmico José Galvão Alves, intitulado Doenças Autoimunes em Gastroenterologia. Nós tivemos 3 palestras de excelente padrão na parte da tarde, iniciando às 15h30, e agora vamos dar sequência ao simpósio com a primeira palestra sobre esofagite eosinofílica do Dr. Alexandre Pelosi. Dr. Galvão quer fazer algum comentário antes ou podemos prosseguir? Então, Dr. Alexandre Pelosi está presente? Por favor, sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer ao excelentíssimo senhor presidente acadêmico Francisco Sampaio, acadêmico José Galvão. Vamos passar uns 20 minutinhos agora falando um pouquinho de esofagite eosinofílica. Eu sou Alexandre Pelosi, não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. E aí começamos com a definição do que é esofagite eosinofílica. Então, é uma doença causada por eosinofilia exclusivamente esofágica, que é resultado de uma resposta celular exacerbada, uma resposta T-helper tipo 2, pelo contato de antígenos alimentares com a mucosa do órgão. Dentro da fisiopatologia, a gente tem uma série de eventos, alterações genéticas, antígenos alimentares, aeroalérgenos, cascata de citocinas, mas o que eu queria chamar a atenção é a esse evento, que é um evento super importante, que é a perda da função de barreira da mucosa esofagiana. Então, um achado bem característico da doença é um aumento dos espaços intercelulares. Esse espaço intercelular aumentado permite com que os antígenos da luz do esôfago sejam permeados entre as células e sejam apresentados para as células imunológicas, e isso que gera uma super resposta imunológica na doença. É uma doença nova, as primeiras descrições têm início na década de 90. A prevalência é entre indivíduos de 20 e 40 anos, mas é claro que existem crianças, existem mais velhos, uma prevalência um pouquinho mais no sexo masculino do que no sexo feminino, e não é uma doença rara. Não é super frequente, mas se a gente comparar com o que a gente tem de doença gastroenterológica, ela tem uma incidência parecida com a doença de Crohn. Existe todo um fundo autoimune na esofagite eosinofílica. A gente vê que pacientes com a doença têm alterações cromossômicas semelhantes aos pacientes que têm fenômenos atópicos e outras doenças autoimunes. E um estudo que corrobora isso, um estudo muito elegante, populacional, que conseguiu juntar mais de 4.000 pacientes com esofagite eosinofílica. E analisou nesse grupo a presença de outras doenças autoimunes e conseguiu também mapear geneticamente a família deles. Isso foi feito nesse estudo, que tem como base de dados a população de Utah.
então que são acompanhados desde 1980, com toda a base de dados de doença da cidade e com toda a genealogia. E no final, a conclusão do estudo é que pacientes com esofagite eosinofílica, eles compartilham alterações genéticas, especialmente com outras 3 doenças: colite ulcerativa, esclerose sistêmica e esclerose múltipla, tanto nos pacientes que têm a doença, quanto nos parentes mais próximos. Então, a gente tem que sempre procurar essas associações. Como alteração histopatológica, eu já disse que a principal, está entre as principais, né, o aumento dos espaços intercelulares, mas a gente não pode esquecer, o que dá nome à doença é o aumento do número de eosinófilos permeando a mucosa. Então, a gente vê esses pontinhos vermelhos, todos são os eosinófilos corando na hematoxilina e eosina. A gente ainda tem 2 outras características, que é o alongamento papilar e a hiperplasia da zona basal. Como sintomas, a gente vai dividir um pouquinho entre sintomas na infância e sintoma na fase adulta. Por quê? Porque na fase da infância o que prepondera são sintomas relacionados a alterações inflamatórias, e são sintomas mais inespecíficos. À medida que a doença vai seguindo o seu curso, a gente começa a ter remodelação do esôfago com fibrose, e aí a gente começa a ter sintomas muito mais característicos na fase adulta. Então, a gente vê como características na infância déficit de crescimento, dificuldade de alimentação, náusea, vômito, dor abdominal, e a criança escolhendo o que vai comer, comendo as coisas mais fáceis para deglutir. E na fase adulta, a gente já consegue ver muita disfagia, aquela alimentação lenta. Então, esse paciente é aquele paciente que é sempre o último a acabar a refeição, aquele que evita sólido, aquele que evita comer em público, são características de uma vida que, às vezes, nem o paciente mesmo percebe que tem um problema de deglutição. E como sintoma mais marcante na fase adulta é a impactação alimentar. Então, todo paciente adulto com impactação alimentar, obrigatoriamente, tem que ser investigado para esofagite eosinofílica. Para a gente fazer o diagnóstico, são necessários 3 achados. Então, os sintomas crônicos relacionados à disfunção esofagiana, a infiltração de eosinófilo nas biópsias, e aí tem um número mágico, que é a presença de mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, e temos que excluir as outras doenças que cursam com eosinofilia no esôfago, que são a doença de Crohn, a gastroenterite eosinofílica, em que existe infiltrado de eosinófilo não só no esôfago, mas no estômago e no duodeno, daí a importância da gente fazer biópsias de todo o trato digestivo. A doença do refluxo, que costuma cursar com um número de eosinófilo um pouco menor do que na esofagite eosinofílica, e doenças reumatológicas. Os achados endoscópicos estão apresentados nessa fotografia, que vai aparecer. Oi? Mas esse delay todo? Faço mais uma? Só esperar? Não, aqui na minha tela está passando. Foi? Então, pronto. Na figura A, então, a gente tem uma endoscopia completamente normal, e vale lembrar que 5% dos pacientes com esofagite eosinofílica têm exame normal. Então, mesmo com o exame normal, a gente precisa de fazer as biópsias do esôfago, se a suspeita e a clínica é compatível. Na figura B, a gente vê a traqueização do esôfago, que é a formação desses anéis, que não são comuns no esôfago normal. Na figura C, a gente vê algumas estrias longitudinais, e na D, alguns pontos esbranquiçados, que são microabscessos formados pelo acúmulo de eosinófilo. Quando falamos em tratamento,
a gente usa um método mnemônico para lembrar, que é composto dos 3 Ds. Então, é dieta, droga e dilatação. Tá? Os objetivos do tratamento principais é a resolução dos sintomas e a redução do número de eosinófilo abaixo de 15 por campo de grande aumento. Isso é um sinal que a gente está sendo eficaz, sendo efetivo no nosso tratamento e a chance de complicação tardia do paciente é muito pequena. Falando de dieta, a gente tem 6 elementos básicos, né, que são considerados alérgenos alimentares e que existe associação deles com a fisiopatologia da doença. Tá? Eu vou citar cada um. Então, o glúten, né, a proteína do trigo, ovo, leite, os nuts, a soja e frutos do mar. Então, existem muitos pacientes que têm associação de um desses alimentos com a doença, mas não é uma coisa muito fácil da gente pesquisar e muitas vezes a gente não consegue chegar a essa conclusão. O que é importante saber é que a esofagite eosinofílica é uma doença de imunidade celular e todos os testes de alergia alimentar que a gente tem hoje, teste cutâneo, teste sanguíneo, são baseados em resposta humoral, é dosagem de IgE. Então, não adianta você fazer um teste para a imunidade humoral tentando transportar para a esofagite eosinofílica. Então, mesmo que venha um teste positivo, uma IgE positiva para alguma dessas proteínas, não significa que existe alergia e esofagite eosinofílica por causa delas. Tá? Então, a restrição da dieta que a gente teria que tratar, teria que eliminar todas as 6 proteínas, então a gente teria que, em algum momento, parar com todas elas, fazer uma endoscopia com biópsia para confirmar que o número de eosinófilo baixou de 15 e reintroduzir uma por uma. Então, o caminho seria esse. Você introduz o trigo, faz uma nova endoscopia, introduz ovos, faz uma nova endoscopia com biópsia. Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa que, aqui na apresentação, já é difícil. Você imagina na prática clínica você introduzir alimento por alimento e depois de cada um fazer uma endoscopia com biópsia, para no final a gente não ter certeza que vai chegar a uma conclusão. Então, a terapia da dieta a gente restringe em casos muito, muito específicos, quando o próprio paciente tem a vontade de seguir esse caminho todo e que é uma raridade. Passando do tratamento dietético para o medicamentoso, a gente vai falar de 2 drogas principais, os inibidores de bomba de próton, que a gente acaba associando sempre que existe doença do refluxo, e a maioria dos pacientes que têm esofagite eosinofílica, a gente imagina inicialmente que eles têm refluxo, e o refluxo é extremamente prevalente, então a maioria dos pacientes que a gente trata com esofagite eosinofílica já está usando bloqueador de bomba, prescrito por uma outra pessoa, ou estão presumindo que ele tem doença do refluxo. Tá? E um percentual de pacientes realmente responde ao bloqueador de bomba. O bloqueador de bomba tem um efeito anti-inflamatório e é capaz de diminuir aqueles espaços intercelulares e diminuir a apresentação de antígeno. Então, a gente vê que, como droga inicial, apesar da droga de escolha ser o corticoide, o bloqueador de bomba ele é prescrito como primeira droga em 76% dos casos, contra 10% dos corticoides tópicos. Então, essa história do bloqueador de bomba e esofagite eosinofílica, a gente tem 3 situações que podem complicar a nossa situação, que seriam a esofagite eosinofílica associada à doença do refluxo, a doença do refluxo com eosinofilia esofagiana associada ao refluxo, e não como uma esofagite eosinofílica primária, e a esofagite eosinofílica primária que tem resposta ao bloqueador de bomba. Então, vocês vejam como é complexo o tratamento e como é que a nossa interpretação, às vezes, é bem difícil. O corticoide é a grande droga para a esofagite eosinofílica, é uma eficácia de indução de remissão é altíssima, mais de 93%. O corticoide oral sistêmico e o corticoide tópico têm exatamente a mesma eficácia, com efeito colateral de corticoide tópico de 15% de infecção por cândida, mas sem todos os efeitos colaterais do uso sistêmico dos corticoides. A gente costuma usar a budesonida ou a fluticasona, são os 2 principais, e a dose de manutenção ela é necessária, ele evita a recorrência em mais de 73% dos casos. Então, a recorrência é a regra, quando você retira
a doença normalmente recorre. Os detalhes do uso, a gente acaba adaptando os corticoides inalatórios para a esofagite eosinofílica. Então, a budesonida, até fora do Brasil, existe comprimido dispersível, ele precisa de se dissolver e ter efeito no esôfago. Se você usar a budesonida de apresentação para doença inflamatória, por exemplo, a liberação vai ser no delgado, então não tem muito sentido usar. Mas a gente acaba usando a fluticasona inalatória e, ao invés do paciente inalar, a gente pede para ele aplicar o puff na boca, engolir a saliva e ficar sem se alimentar ou beber água depois de um tempo, para aquilo ter um efeito tópico no esôfago. E a dose de manutenção que a gente usa normalmente é metade da dose terapêutica por tempo indefinido. E para falar da dilatação, eu vou mostrar um caso clínico de um jovem de 27 anos que tinha disfagia desde a infância e nunca percebeu isso como uma coisa normal, até que chegou a um ponto que ficou muito ruim. Começou a impactar com todos os alimentos sólidos que ele comia. Tinha uma história de atopia e na endoscopia a imagem dele era essa aí. Os anéis, a traqueização do esôfago faz isso. Então, anéis de fibrose, a luz residual aí não chega a 7 milímetros. Então, você vê, para descer um alimento sólido por uma luz de 7 milímetros, quase impossível. Nesse caso, a gente não consegue nem tentar tratamento medicamentoso, a gente precisa dilatar e depois instituir o tratamento medicamentoso. Então, esse é o resultado da dilatação endoscópica, a gente dilata isso com vela, com balão. As lacerações sempre são bem profundas, mas o risco de perfuração não é tão alto como se achava antigamente. E a característica disso é dor. Esses pacientes sentem muita dor pós-dilatação. E vocês vejam o aspecto depois da dilatação e do tratamento com corticoide tópico, essa endoscopia de acompanhamento anos depois, um paciente já muito melhor. Então, aqui a gente tem um algoritmo de tratamento. E como dose inicial de indução é proposto, então, a dose de corticosteroide tópico e, como opção, a dose de bloqueador de bomba ou a dieta de eliminação, com uma reavaliação de 2 a 3 meses. Os pacientes que respondem vão para a dose de manutenção e os não respondedores a gente tem que identificar se ele não respondeu porque ele ainda está inflamado ou se ele não está mais inflamado, mas tem alguma estenose de esôfago que impeça ele de se alimentar. Então, para aqueles que não têm inflamação e têm estenose, eles vão para dilatar, e os que continuam inflamados, eles vão refazer a dose de indução, sempre priorizando o uso do corticoide tópico. Naqueles que têm falha terapêutica em 2 induções de remissão, a gente precisa ter alguma droga especial, que aí tem que ir para um centro de referência, e aí seriam imunossupressores, corticoides sistêmicos, drogas um pouquinho mais elaboradas. E como último slide, eu vou mostrar só algumas dificuldades, né? A gente ainda tem algumas doenças que se imbricam com a esofagite eosinofílica e a gente não conhece muito bem. Então, a gente tem do lado esquerdo o que a gente chama de esofagite eosinofílica-like, que é o paciente com todos os sintomas da esofagite eosinofílica, todos os achados histopatológicos, menos a eosinofilia no esôfago, que também respondem a corticoide. E aí a gente não consegue dar diagnóstico para eles. O diagnóstico seria uma esofagite eosinofílica-like, e esses, quando a gente acompanha, alguns deles desenvolvem eosinofilia e outros não. E a gente ainda tem alguns pacientes com esofagite linfocítica, que também mantêm os mesmos sintomas, e a gente não sabe para onde essas doenças vão caminhar. Como é uma doença nova, a gente ainda está aprendendo e tentando entender essas variações da esofagite eosinofílica. Eu acho que era isso, um resumo do que eu posso dizer sobre essa doença nova para vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, doutor Alexandre Pelosi, pela excelente apresentação. Convido agora meu querido amigo, aqui à minha esquerda, amigo e irmão Eduardo Lopes Pontes, acadêmico, Eduardo Lopes Pontes, que vai nos falar sobre doença celíaca. Boa noite a todos. Presidente acadêmico Francisco Sampaio, acadêmico José Galvão Alves,
Agradeço imensamente o honroso convite para estar aqui essa noite, nesse importante simpósio. Essa primeira imagem é uma imagem de um fragmento de biópsia de intestino delgado, que lembra muito mais um cólon, e é de um caso de doença celíaca severa, e que eu coloquei aí apenas para ilustrar. Onde é que eu... Aqui? Bom, então, inicialmente, definindo doença celíaca, o conceito atual é de uma doença autoimune caracterizada por uma resposta imunológica ao glúten em indivíduos que são geneticamente suscetíveis, e isso é uma coisa importante. Existe um forte componente genético envolvido, e isso é expresso clinicamente, né, pela quantidade de parentes de primeiro grau, tendo pelo menos 5 a 11% de outros indivíduos da mesma família com chance de serem afetados pela doença celíaca. Alguns deles com diagnóstico, mas uma boa parte não. 0,2 a 2% de indivíduos que vivem em populações que têm alto consumo de glúten apresentam doença celíaca, e isso pode ser subestimado, na verdade. Eu vou dizer adiante por quê. As mulheres são mais afetadas do que os homens, numa proporção de 1,5 a 2 mulheres para cada homem, e o início dos sintomas, em geral, ocorre na 4ª década, quando já não ocorreram na infância. E, inicialmente, ela era diagnosticada, a doença celíaca é diagnosticada principalmente em crianças. Na época que eu estudava medicina, esse era o diagnóstico principal. A doença celíaca era uma doença de criança, né? A gente praticamente não tinha doença celíaca começando em adultos. Os gêmeos monozigóticos apresentam uma concordância de 71,4% a 75% de doentes, e os gêmeos dizigóticos uma proporção bem menor, de 9 a 11%. Existe uma forte associação entre a doença celíaca e antígenos leucocitários humanos, o sistema HLA, com 90 a 95% dos doentes celíacos apresentando o haplotipo HLA-DQ2, né, que se subdivide no DQA1 e no DQB1, e os restantes apresentam o haplotipo HLA-DQ8. Então, esse componente do HLA é uma coisa muito importante. Praticamente não existe um doente celíaco que não tenha esses haplotipos presentes. O HLA é absolutamente necessário, portanto, para o desenvolvimento da doença celíaca. Aproximadamente 3,5% da população ocidental apresenta um HLA compatível com doença celíaca, porém 2 a 5% desses indivíduos que têm esse haplotipo desenvolvem a doença. Portanto, deve haver algum outro componente envolvido nisso também. Ela é uma doença universal, mas ocorre principalmente em regiões onde existe uma forte cultura de trigo, centeio e cevada. As regiões subsaarianas têm uma população com menor risco, porque não existe a prevalência do HLA envolvido na doença celíaca é menor nessas regiões. Meta-análises recentes demonstram que para cada indivíduo identificado com doença celíaca, 7 ou 8 permanecem sem diagnóstico. Portanto, isso se deve a uma série de razões, diagnóstico diferencial, sintomas pouco expressivos, etc. E a gente vai ver um pouco disso aqui. A característica principal da doença celíaca é a atrofia de velocidades do intestino delgado.
Essa é a característica da doença e era através disso que a doença era diagnosticada nos anos 50. Né? Com o passar do tempo, isso mudou com exames sorológicos, etc. Existe uma classificação, que é essa de Marshall Oberhuber, de 1992, que detalha e que coloca uma importância muito grande para o diagnóstico da existência de linfócitos intraepiteliais, tá? Como uma característica a ser muito valorizada em biópsias de jejum, que não são, principalmente que não são definitivas de atrofia, de vilosidade. E aqui está a classificação de número 0 é tida como normal. Na classificação número 1 existe um aumento de linfócitos intraepiteliais maior do que 25 por 100 enterócitos, um aumento com hiperplasia de criptas intestinais no índice na classificação número 2, e o número 3 se divide em A, B e C. 3A é um aumento do número de linfócitos intraepiteliais com hiperplasia de criptas, atrofia já parcial das vilosidades. A B com uma atrofia subtotal de vilosidades, e a C com uma atrofia total das vilosidades, que foi um quadro semelhante àquele do slide de introdução que eu apresentei. Então, a avaliação dos linfócitos intraepiteliais, do epitélio de superfície da mucosa intestinal, é um fator extremamente importante e que tem sido cada vez mais valorizado para o diagnóstico. Então, a classificação 1 e 2 de Marsh elas não são muito específicas de doença celíaca e podem estar associadas a outras condições, como, por exemplo, infecção por H. pylori e uso de anti-inflamatórios não hormonais, que sabidamente podem causar lesões variáveis no tubo digestivo. Então, desde o século passado, ou desde a introdução de gastroscopias, de endoscopias, a biópsia do duodenal é o principal recurso que nós temos para fazer o diagnóstico de doença celíaca. Então, em todo paciente celíaco, hoje nós podemos fazer exames sorológicos, por exemplo, que vão definir, e nós vamos ver também aqui, que podemos definir doença celíaca, mas existem alguns casos que são não muito claros e que nós vamos efetivamente precisar fazer uma biópsia duodenal. Né? Então, em alguns casos, a gente precisa estimular esses doentes, fazer com que eles ingiram alimentos com glúten, né? E de em torno de 10 gramas, e depois de 6 semanas realizar a biópsia duodenal. A genotipagem do HLA é útil, né? E a ausência dos haplotipos já mencionados, HLA DQ2 e DQ8, praticamente exclui a possibilidade de que um dado indivíduo seja portador de doença celíaca. A fisiopatologia, ela ainda não está totalmente esclarecida, mas ela obrigatoriamente tem que ocorrer em indivíduos geneticamente predispostos, portanto, com os HLAs já mencionados, né? E peptídeos tóxicos então, desencadeiam dano ao enterócito. Esses peptídeos tóxicos resultam da proteólise do glúten pelas enzimas gastrointestinais. E a gliadina é de todos a mais imunogênica. É particularmente resistente à degradação enzimática pelas peptidases gástricas, pancreáticas e da borda escova intestinal, devido à grande concentração que existe de prolina e também da glutamina.
os fragmentos de glúten entram na lâmina própria e vão sofrer uma ação da transglutaminase 2, o que aumenta a afinidade das moléculas HLA e DQ2 e DQ8. E isso leva, então, à indução de ação de células CD4 ativadas T-helper-1, que, por si, o T-helper-1 inicia a liberação do interferon alfa e TNF-gama, além de interleucinas, principalmente interleucina 21, estimulando a proliferação dos linfócitos intraepiteliais. Daí a importância que essa classificação já mencionada tem. Adicionalmente, linfócitos B são também estimulados pelas citocinas do T-helper 2, produzindo os autoanticorpos que a gente encontra na doença celíaca, antiendomísio, antitransglutaminase. Então, e a apresentação clínica, a clássica que nós aprendemos é em crianças com mal absorção, perda de peso, diarreia crônica, déficit de desenvolvimento, e ela é relativamente rara. Eu não tenho estatística, por exemplo, aqui no Brasil. E a não clássica, que é mais comum, ocorre principalmente em adultos que apresentam dores abdominais, distensão abdominal, queixa de muitos gases, alterações do hábito intestinal, anemia e osteoporose, essa principalmente por uma mal absorção. Existem sintomas não específicos e o principal deles, que é muito difícil às vezes fazer diagnóstico diferencial, é a síndrome do intestino irritável, que ocorre em cerca de 38% dos doentes celíacos, sem contar os doentes não celíacos que apresentam a síndrome do intestino irritável também, além da dispepsia funcional, que é um quadro que a gente vê no dia a dia. Anemia, osteoporose, hepatite criptogênica e fadiga como sintoma também comum em doença celíaca, que são apresentações atípicas, são apresentações diferentes, comuns, e que nos obrigam a pensar na possibilidade de que o doente esteja, na realidade, apresentando doença celíaca. Fatores de risco para o desenvolvimento de doença celíaca: histórico familiar, como a gente já viu, diabetes mellitus tipo 1, é um fator que pode sugerir a possibilidade de uma doença celíaca, uma doença tiroidiana autoimune, síndrome de Down e síndrome de Turner também. Sorologia para diagnóstico é o mais comum, é o mais que a gente mais faz, e existem dois exames que são importantes: o anticorpo antitransglutaminase tecidual, anticorpo antiendomísio, que talvez seja o mais sensível, um pouquinho mais específico, né? E existe também uma doença celíaca em que o doente apresenta os sintomas, mas ela é soronegativa. E nesses casos, se a suspeita nossa é muito forte de doença celíaca, a gente tem que pesquisar uma possível deficiência de GA, que ocorre em 2% dos doentes contra menos de 1%, 0,2% da população em geral. Então, a deficiência de GA, né, naqueles doentes que apresentam sintomas sugestivos ou que nós temos uma forte suspeita de doença celíaca, nós temos que investigar uma possível deficiência de GA ocorrendo nesses indivíduos. Então, a biópsia jejunal é praticamente obrigatória, principalmente naqueles doentes que têm, por exemplo, uma sorologia negativa. A gente tem, então, que realizar a biópsia duodenal. Houve, durante muito tempo, uma discussão se o duodeno seria uma área adequada do tubo digestivo para a gente investigar a possibilidade de doença celíaca. Hoje já se aceita isso como uma área correta. Antigamente a gente fazia biópsia utilizando uma cápsula de Crosby, que era como se fosse uma balinha com um fio grande que o doente tinha que engolir. Ele ia depois do duodeno, ia lá no jejum
e a gente fazia biópsia por aspiração. Aspirava e aquilo tinha um cortador, uma lâmina no interior dessa cápsula que cortava a biópsia, saía aquele fragmento de biópsia regional, e a gente olhava na lupa e depois no microscópio e conseguia perceber a atrofia velocitária. Hoje a gente não precisa fazer mais isso, uma biópsia por endoscopia. Bom, resposta à dieta sem glúten não necessariamente é diagnóstica de doença celíaca, porque, e hoje é uma coisa muito comum, a gente ouve cada vez mais, pacientes doentes retirarem o glúten e se sentirem melhor e acham que com isso eles são doentes celíacos, o que não necessariamente é verdade. Isso porque existe uma série de outros componentes da dieta dita sem glúten, né, que podem influir e causar diversos sintomas gastrointestinais, sem que necessariamente signifiquem que o doente tenha doença celíaca. Então, por exemplo, isso ocorre com frequência em indivíduos com síndrome do intestino irritável e pode ocorrer também em doentes com doença de Crohn do intestino delgado. Então, é bom a gente ficar sempre atento para isso, e se houver uma necessidade real de ter o diagnóstico verdadeiro, a biópsia duodenal é obrigatória. É uma doença que pode apresentar complicações, e talvez um dos principais seja o linfoma, que ocorre em cada 2.000 doentes por ano, né? Osteoporose, que já mencionei, por má absorção, e principalmente outras doenças autoimunes, sendo que a principal delas seria dermatite herpetiforme. A dermatite herpetiforme é uma doença que eu particularmente só vi até hoje em doente celíaco. Então, tem que perguntar aqui aos dermatologistas se isso é verdade. Tratamento: dieta sem glúten é o único tratamento disponível. 30% aproximadamente dos doentes apresentam sintomas que continuam, entende? Em razão da persistência da atrofia velocitária, quer dizer, não existe, aproximadamente 20% a 30% desses doentes não respondem apenas à retirada do glúten da dieta. Esses casos são casos já mais difíceis de tratamento. Normalmente, nós vamos ter que utilizar os corticosteroides, né, e acompanhar o desenvolvimento desses indivíduos. Queria agradecer, era isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Obrigado, estimado acadêmico Eduardo Lopes Pontes, por essa excelente apresentação de um assunto, Vossa Excelência, dos maiores conhecedores no nosso país. Convido agora nosso organizador, secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, para nos falar sobre pancreatite autoimune. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, meu querido primeiro secretário, irmão e amigo Eduardo Lopes Pontes, meus queridos acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Esse tema é um tema extremamente interessante, porque ele surge no final do século passado, né? Em 1961, um grande, se não o maior, pancreatólogo de toda a história, professor Henri Salles, de Marseille, na França, num estudo de necrópsia de um paciente, ele falou: isso aqui é uma inflamação autoimune, mas ele não cunhou a doença como pancreatite autoimune. Desde 1961 até 1995, inúmeras situações foram vistas e foram codeterminadas como autoimune, mas ninguém as denominou de realmente autoimune.
Até que Yoshida, um japonês, analisando uma casuística não pequena, que envolvia 30 pacientes, mais ou menos, já com a existência da ecoendoscopia nos seus princípios, e com biópsia e tal, ele conseguiu identificar uma coleção de 30 doentes que tinham um processo inflamatório linfoplasmocitário e que tinha como consequência evolutiva fibrose pancreática, que é um marco de uma pancreatite crônica. Com isso, ele denominou de pancreatite autoimune. Mas ele até então não sabia a real etiologia dessa condição. No início desse nosso século, surge também no Japão estudos envolvendo a IgG4, até então uma imunoglobulina considerada inocente. Nós temos imunoglobulina IG1, IG2, IG3 e IG4. Até então, IG4 tinha pouca correlação com condições patológicas. Eis que alguns autores japoneses a identificam como um agente etiológico dessa pancreatite autoimune. E desperta uma nova condição, a pancreatite autoimune chamada tipo 1, eu vou, en passant, depois falar da tipo 2, que é a pancreatite relacionada à imunoglobulina IgG4. É uma condição fibroinflamatória crônica, multiorgânica, essa é a beleza desse tema, multiorgânica, ela pega múltiplos órgãos, pega praticamente quase todos os órgãos. Eu, pessoalmente, tenho estudado isso há algum tempo e tenho visto em vários órgãos. Agora, com o doutor Fernando Chacur, um dileto amigo e pneumologista do Procardíaco, nós estamos acompanhando um paciente com uma lesão pleural com IgG4 positivo, que eu juro que é uma síndrome de IgG4, e está descrito um diagnóstico diferencial com mesotelioma. Quer dizer, é a síndrome do IgG4 hoje uma condição obrigatória de ser estudada por nós todos, médicos e clínicos. Uma homenagem ao meu querido amigo Moura Brasil, e estávamos conversando, inclusive com o Gerson anteriormente, na New England recente saiu uma publicação desse crescimento retroorbitário com exoftalmia, com proptose e tal, e na realidade, que no passado nós chamávamos de pseudolinfoma retroorbitário, que dava corticoide e melhorava, isso hoje sabidamente é uma síndrome do IgG4, sabidamente. O Miculix, que nós achávamos que era do alcoolista e tal, a síndrome de Miculix, com a parótida aumentada, está totalmente correlacionada com IgG4. Na apresentação belíssima ali do meu amigo Pelosi, quando ele fala da esofagite eosinofílica, tem pelo menos 2 trabalhos na literatura correlacionando com IgG4, que pode ser o agente etiológico. Mas é uma doença fibroinflamatória, multiorgânica, recorrente, provavelmente autoimune. Todos acreditam que seja autoimune. É necessário que você tenha um aumento da IgG4 no sangue e aumento dos receptores de IgG4 no órgão. E nós vamos fazer uma passando nisso. Caracterizada por elevação de IgG4 no soro e infiltração tecidual por células IgG4. Como que nós denominamos essas condições, as mais variadas? A mais comum, e aonde surgiu a doença, foi na pancreatite. Então, denomina-se pancreatite por IgG4 ou relacionada ao IgG4. A literatura peça que sempre traga o nome IgG4. Né? Pancreatite, autoimune, tipo 1 e IgG4 relacionada. Porque tem o tipo 2, que é autoimune, mas não é relacionado ao IgG4. Cialoadenite, que é glândula salivares relacionada ao IgG4. Colangite, como foi à tarde comentado aqui pelo João Marcelo, relacionada ao IgG4, num rico diagnóstico
diferencial com colangite esclerosante primária e com colangiocarcinoma. Nefrite de túbulo não intestinal, túbulo intersticial relacionado ao IgG4. Quer dizer, pega inúmeros órgãos, e eu aqui selecionei 4 comuns, como a gente pode ver no próximo slide. Os 7 mais comuns, que ocupam 85% do que nós encontramos hoje relacionado ao IgG4. O pâncreas é o mais comum, ducto biliar, glândulas salivares, lacrimais, retroperitônio. Quantas sessões clínicas anatomopatológicas nós assistimos com vários patologistas na Santa Casa, professor Barreto Neto, talvez o que mais eu acompanhei, e no final a sessão dizia fibrose retroperitoneal, e acabava a sessão ali. E essa fibrose retroperitoneal envolvia ureter, dava insuficiência renal, um montão de coisa, e hoje nós sabemos que ela é muito relacionada a IgG4. A otite, inflamação em tono, tem um caso com o grupo do Hospital da Lagoa, de uma aorta inteiramente envolvida por um processo inflamatório e com diminuição de origem torácica, com diminuição de pulsos periféricos, fez corticosteroide, dosou IgG4 antes, IgG4 muito alto. Pulmões, creio eu, pleura também, rins, quer dizer, tem que se pensar em síndrome do IgG4. Isso é uma realidade bem comprovada na literatura. IgG4 no soro, como no tecido, é uma característica da síndrome do IgG4, mas não o suficiente para o diagnóstico. Esse é um dilema. Como tudo em medicina, nós temos alguns, né? Esse é um dilema. Por quê? Porque 10 a 15% dos pacientes que cursam com uma doença em qualquer órgão e tem IgG4 concomitante aumentado, eles não têm o que nós gostaríamos, a doença benigna. 10 a 15% tem uma doença maligna. Por exemplo, abre o quadro com um tumor, uma lesão tumoral na cabeça do pâncreas. Você, dose de IgG4 está muito alta, faz um mês de corticosteroide, essa é a recomendação, deveria diminuir. Diminui um pouquinho, mas você faz uma ecoendoscopia, biopsia, tem o câncer. Quer dizer, abaixo daquele IgG4, que parecia IgG4, tem o câncer. Tem a colangite esclerosante primária, na realidade não é uma colangite esclerosante primária com IgG4. Isso ocorre em 10 a 15%, nós temos que ter muito cuidado de avisar os familiares que nós podemos estar frente a um falso IgG4, né? Mas isso ocorre pouco. Eu, pessoalmente, tenho visto bem pouco. Para diferenciar síndrome de IgG4 e câncer, a literatura tem recomendado, e isso eu não tenho visto reprodução disso na literatura, que nós peguemos um número de células positivo para IgG4 do tecido que tem câncer, IgG4 positivo, e dividimos pelo IgG total. Se for maior que 0,4, quer dizer, com alta predominância de IgG4, se for maior do que 0,4, essa relação é doença relacionada ao IgG4. Se for menor, tem que pensar que é câncer mesmo. Os estudos para diferenciar síndrome do IgG4, quando necessário, do câncer, ainda estão em evolução. Entrando na pancreatite autoimune especificamente, nos meus próximos 15 minutos. Essa foi uma definição, eu esqueci de colocar aqui, que foi submetida pela Mayo Clinic, porque foi uma das poucas coisas que não foi de origem japonesa, que foi a subdivisão da pancreatite autoimune. A pancreatite autoimune tem o tipo 1, que é relacionado ao IgG4, por isso que ela é uma doença multissistêmica. Na maioria das vezes, a pancreatite está relacionada com outra doença, colangite, com cialoadenite, com parotidite, né? Com hipofisite, inflamação hipofisária. Quer dizer, tem que estar atento e buscar todo o organismo para ver se tem concomitância de outra doença. É importante pensar na duplicidade de doenças quando você tem
uma doença relacionada ao IgG4. Já no tipo 2, é um distúrbio específico do pâncreas e é IgG4 negativa. E tem um marco em homenagem ao meu querido, eu tenho um caso, querido Lopes Pontes, tem um marco muito, muito interessante. Cursa frequentemente com doença inflamatória, especialmente retocolite ulcerativa. Eu recebi uma doente com pancreatite aguda e, de repente, ela começou a fazer uma enterorragia, endoscopia retocolite ulcerativa. IgG4 lá em cima. Tratei, corticoide, melhorou os dois. Melhorou os dois. Essa correlação na literatura está clara. A tipo 2 não é incomum a correlação com retocolite ulcerativa. Lembrando muito a colangite esclerosante primária que vocês comentaram aí, a correlação com retocolite ulcerativa. Quer dizer, é uma doença com menor incidência, mas também é muito interessante. A outra coisa importante da pancreatite autoimune que ela é uma doença muito benigna. Você não vê nenhuma pancreatite autoimune em terapia intensiva, é raro, só que se estiver por outra razão. Tem uma insuficiência respiratória concomitante, outra coisa. Mas pela pancreatite, ela não necrosa o órgão. Ela dá edema, processo inflamatório, aumenta a glândula, fica uma glândula edemaciada. Quando você trata essa glândula, atrofia pelo edema que tinha, pela inflamação que tinha. Ela leva a uma icterícia leve, a dor de baixa intensidade, de pequena intensidade. Pode levar a insuficiência endócrina, quando compromete muitas células beta e fibrosa as células betas. Pode dar insuficiência exócrina do pâncreas, quando compromete as células exócrinas do pâncreas, células acinares. Pode se apresentar com pancreatite aguda, mas é uma pancreatite aguda edematosa, não é necrosante. Não é uma pancreatite com falência múltipla de órgãos, não é. É uma pancreatite leve. E o pâncreas, em termos de imagem, ele é muito importante, como nós vamos mostrar logo em seguida. Ele pode ter um aumento difuso da glândula, aumento esse que faz com que a glândula pareça uma salsicha. Daí a semelhança de uma salsicha. E pode ter um aumento focal, que nos dá muito medo e insegurança. Porque quando tem um aumento focal no pâncreas, o grande medo é que esse aumento focal seja decorrente de um processo maligno. Vantagens fantásticas, hoje adquiridas pela evolução da medicina, é a ressonância, a colangio-ressonância e especialmente a ecoendoscopia com biópsia. Tem aqui o nosso amigo Pelosi que faz isso com alguma frequência. Esse caso aqui dá para mostrar claramente. Aqui nós temos um pâncreas aumentado de volume por inteiro. Aqui na união da espleno-mesentérica tem um processo inflamatório que é um marco da doença também. É uma periflebite, uma inflamação em torno da veia, assim como fez na periaotite. E daí você faz 4 semanas de corticosteroide, prednisona, em dose plena, 40 miligramas. Diminui a glândula, na maioria das vezes atrofia a glândula, tira o processo inflamatório, a espleno-mesentérica fica aberta, ela não aparecia aqui a esplênica, só aparecia a união com a mesentérica, aqui ela tem a espleno-mesentérica abrindo, porque o processo inflamatório desapareceu. Isso vai ficar, nesse mesmo caso, claro agora. Aqui, um aumento difuso da glândula, bem difuso mesmo, quase apagando com contraste, quase você não vê a espleno-mesentérica, a união da esplênica com a mesentérica. No entanto, quando você faz corticosteroide, olha a atrofia do órgão e olha como abre, por tirar a inflamação perivenular, né? Abre a espleno-mesentérica. Compromete também o pâncreas em torno do ducto pancreático, dando uma ductopenia, às vezes difusa, às vezes localizada, pelo processo periductal inflamatório. Quando você dá o corticosteroide, abre também os ductos. Então, uma doença altamente responsiva a corticosteroide. Isso daqui foi um caso que
eu uso de uma maneira, embora no momento em que eu pedi o PET-TC, foi pensando em outra. Eu recebi um paciente de 40, isso em 2013, de 40 e poucos anos de idade, com uma história de um discreto emagrecimento, já alguns meses de evolução da doença, muito tenso. Ele entrou com alguns exames, trazia uma tomografia computadorizada com uma massa na cabeça do pâncreas e falou: olha, doutor Galvão, eu vim aqui, eu tenho duas filhas, 2 filhos, uma filha e um filho, um de 12, um de 8 anos, e não é hora de eu morrer. Eu sei que o senhor não é cirurgião, mas eu queria que o senhor me indicasse o melhor cirurgião de pâncreas do Brasil. Eu falei: mas o que o senhor tem? Daí ele mostrou, quando eu vi a tomografia, eu fiquei assustado mesmo. Falei: você biopsiou isso? A endoscopia estava começando a ter aqui no Rio de Janeiro com a Simone Baraldi, até quem fez a biópsia desse paciente. E daí, o que é isso? O que deve ser um tumor e tal? E eu resolvi pedir um PET. Falei: se for um PET, vai marcar muito ali, mas se for inflamatório também pode marcar muito. E daí eu vi um artigo descrito pelo Samir Aslan, no livro dele de pancreatite aguda, um dos nossos acadêmicos, um radiologista de São Paulo, fazendo menção de que no tumor pancreático ele é altamente captante para o PET com glicose, né? E que na pancreatite autoimune ele capta muito no pseudotumor, mas capta no restante do pâncreas, quando ele não deveria captar. Ele capta por inteiro. A área pseudotumoral capta mais. Se fosse tumor, captaria só a área tumoral. Esse paciente, eu falei: olha, vamos dosar seu IgG4, estava elevado, e daí nós resolvemos fazer corticoterapia. O que diz os achados desse exame? Hipercaptação do radiofármaco, de padrão difuso ao longo do pâncreas, destacando-se foco mais evidente na cabeça pancreática, notando-se discreta densificação da gordura peripancreática. É um quadro clássico de uma pancreatite autoimune, pseudotumoral. Fiz corticosteroides, esperei alguns meses e repeti o PET mais academicamente, porque ele melhorou demais, na tomografia mostrava melhor e tal, e aqui o PET não capta nada no pâncreas 6 meses depois. Isso foi em 2013, aqui 2014, janeiro. Ele não fez antes, porque o plano de saúde não queria autorizar, fazendo... já melhorou, o doente está bem, não tem indicação, não tem câncer, aquele negócio que nós conhecemos, mas ficou muito interessante. O que diz o laudo? Foi realizada análise comparativa com estudo datado de 20/6/2013, que demonstrou regressão completa da captação difusa do radiotraçador no pâncreas, agora notando sinais de atrofia pancreática, que é a resposta natural ao corticosteroide. Não mais se observa densificação da gordura peripancreática. Esse é o mais clássico caso que eu tenho de uma pancreatite bem documentada, autoimune, e a beleza da resposta ao corticosteroide. Sob aspecto histológico e imunistoquímico, há um denso infiltrado linfoplasmocitário, há um infiltrado perivenular, que é um marco da condição do IgG4, uma flebite obliterativa, que nós já mostramos ali também. Há uma fibrose estoriforme em forma de estrela, e a biópsia com microbiópsias endoscópicas deve conter, por espaço, por campo de grande aumento, mais do que 50 células com receptores de IgG4. Nós fazemos pouco isso no Brasil, né? Tem pouca gente fazendo, estudando imunistoquimicamente essa condição. Aqui nós podemos ver o ducto com grande infiltrado linfoplasmocitário, periductal. Aqui a fibrose, como se fosse uma estrela, em torno do ducto também, fazendo uma grande fibrose. Isso é um marco também evolutivo da doença. Aqui a periflebite, a luz da veia
e o infiltrado inflamatório linfocitário em torno aqui, levando à oclusão praticamente da veia. E aqui o marco maior, quer dizer, os receptores de GG4 são esses marronzinhos aí, todos que estão aparecendo, quer dizer, um tecido pancreático biopsiado por ecoendoscopia e que faz esse. Esse doente que nós comentamos foi biopsiado pela doutora Simone Guaraldi. Não tinha um método no Brasil, ela mandou para uma colega dela, que foi orientadora dela no estágio que ela fez na França, e um mês depois ela mandou a resposta dizendo é altamente positivo, nós já estávamos tratando com corticosteroide. E para terminar, como é que nós tratamos a síndrome do IgG4? E aí eu estou falando da síndrome, independente dela ser ocular, dela ser glândulas parótidas, pulmonar, todos eles respondem da mesma maneira. A terapêutica é a base de prednisona ou prednisolona, tanto faz, 0,6 mg por quilo a 1 mg por quilo. 1 mg por quilo tem que tomar muito cuidado no grande obeso, que pode ficar uma dose muito alta, mas em média eu uso 0,6 mg por quilo de peso. Uma pessoa de 50, de 70 quilos, vai usar 42, que é 40 miligramas. É a dose que a gente mais usa. Durante um mês, no café da manhã, 40 miligramas de prednisona. Passado esse um mês, começa uma redução semanal de 5 miligramas, progressivamente. Após 40 dias, eu faço uma nova tomografia computadorizada para ver se é o caso da pancreatite autoimune, como nós estamos apresentando, se houve mudança, né, evolutiva. A mesma coisa, isso aqui é um estudo japonês, os grandes estudos da literatura são japoneses, os primeiros estudos, 2009, em 459 pacientes, com 98% de remissão no primeiro tratamento. Qual o problema já em 2013, não em 2009, que começou a aparecer? De mais de 1.000 pacientes, aqui dá 1.100 e pouco pacientes, 90% das pancreatites autoimunes são por IgG4, tipo 1. Então, do lado à esquerda do slide aí, 99% de resposta no tratamento. Mas acompanhando o paciente 3 meses depois, a 6 meses, há uma recidiva no tipo 1, IgG4 relacionada, de 30%. No tipo 2, menos comum, a resposta foi um pouquinho menor. No entanto, a recidiva muito menor. Então, recidiva mais no IgG4. A segunda vantagem é que esse grupo que recidiva responde à segunda terapia. E se ele recidivar, daí não. Daí deve-se procurar uma outra opção terapêutica não consagrada na literatura atual ainda. O que eu quero dizer? Se eu estou tratando um paciente com pancreatite autoimune, com corticoterapia, ele tem intolerância à droga, pode acontecer e não é incomum. Tem uma infecção amontante, faz uma tuberculose em vigência do uso do corticosteroide, depois de 15 dias altas doses. Eu tenho que parar a droga. A opção que a literatura nos dá não está estabelecida. Por quê? Porque imunomoduladores não se consagraram tão bem quanto na hepatite autoimune. A hepatite autoimune, que tem resposta a corticosteroide e tem a azotioprina, aqui a azotioprina não responde tanto. O metrexate também não responde tanto. Então, aqui há uma interrogação com relação a imunomoduladores. O que sobra é a rituximab. O rituximab é bom quando há resistência, mas se tiver infecção, ele é péssimo, porque ele diminui muitas defesas e pode agravar a infecção. Então, nos raros casos de não resposta terapêutica, nós temos aí um problema sério e temos que esperar a literatura se definir. Muito obrigado à presença de todos nessa pequena simpósio que nós fizemos hoje aqui com grandes colegas de altíssimo nível. Agradeço a todos a presença e a paciência de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão Alves, pela excelente apresentação e mostrando que essa síndrome pode afetar vários órgãos, inclusive a fibrose reto-peritoneal, que a gente não sabia durante anos e anos como conduzir. Vou chamar o Dr. Pelosi para a mesa, se tivermos perguntas e comentários. Abro agora a palavra aos acadêmicos aqui no recinto. Acadêmico José Carlos do Vale, com a palavra. Senhor presidente, estimados confrades presentes à mesa e convidados, ilustres convidados e demais confrades. Eu acompanhei alguns casos de pseudolinfoma orbitário, tanto no Instituto Nacional do Câncer, quanto no Hospital de Oncologia, quando eu dirigi aquela instituição. E, óbvio, nós não tínhamos uma etiologia, tanto que chamava-se pseudolinfoma. Vi grandes tumores com volume e com protusão da órbita e do globo ocular. Me lembro que naquela época, eu estou falando da década de 80, nós fazíamos radioterapia para tratar e também usávamos corticoide. Os resultados eram razoáveis, até porque nós não sabíamos a dose de corticoide que íamos dar e não conhecíamos muito bem a doença. Lá no Hospital de Oncologia, eu acho que eu cheguei a ver uns 3 casos, que isso também é uma doença rara, né? Esse é um comentário. Algumas perguntas eu gostaria de fazer. O prezado confrade José Galvão Alves, em nenhum momento da sua apresentação, mencionou a bioquímica do sangue. Como é que fica, nessas circunstâncias, aminase, lipase, o DHL e até mesmo o marcador 19.9, que seria uma dica para um adenocarcinoma de pâncreas. Outra observação que gostaria de fazer muito bem, rotula-se de pancreatite autoimune por IgG4. De onde surgiu essa doença? O IgG4 não pode aparecer como um milagre saindo, inflamando toda a economia. Existe alguma hipótese para explicar o porquê desse aumento de IgG4? Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer, e excelente e brilhante a conferência. Eu adorei. Obrigado. Muito obrigado, Zé Carlos. Obrigado pelos 3 comentários muito oportunos. Um dos problemas que nos ocorre numa apresentação é que tem um tempo. Então, às vezes, você tira uma coisinha que não muda muito, mas é importante. Foi ótimo você ter comentado. Sorologicamente, a doença tem marcadores que nós não dispomos. Por quê? Quando você faz IgG4 e FAM, o FAM é positivo em 50% a 60% dos doentes, que é um indicador de doença autoimune, mas não é específico. Ele pode acontecer em qualquer condição autoimune, como nós sabemos. O IgG4, ele não era conhecido como patológico. E o gatilho para isso, nós não sabemos que é a sua pergunta, que é por que de repente o IgG4 virou o vilão? Ele já era o vilão. Na época que você viu os pseudolinfomas, ele já era o vilão. Nós é que não sabíamos. Hoje, na hepatologia, hoje à tarde aqui, o Marcelo falou de colangite por IgG4, o Brandão está aqui, não me deixa mentir, e a preocupação que nós temos hoje, quando aparece uma doença na via biliar, infiltrativa,
em que nós fazemos uma colangem de ressonância, está obstruindo, e você fala, pô, isso aí é uma colangite esclerosante primária? Isso daí é um colangiocarcinoma? Não esquecer de avaliar o IgG4, porque o IgG4 responde e limpa. Tá? Mas tem outros marcadores. Tem anticorpos antilactoferrina. Lactoferrina é uma substância de origem pancreática. Antianidrase carbônica também, e eu não as cito, porque são autoanticorpos também, porque no Brasil não é disponível. Isso é disponível a nível de pesquisa no mundo. São trabalhos de ciências aplicadas ainda, que não se desenvolveram tanto. Em termos laboratorial, a amilase pode estar tocada, como pode estar na pancreatite aguda 3 vezes maior do que o limite superior à amilase lipase. Ela pode estar alterada, mas isso não a diferencia como sendo autoimune. Então, centralizei muito, mas você está coberto de razão. O PCR aumenta, mas não aumenta como aumenta na necrose, 10, 20 vezes mais, aumenta 3, 4 vezes mais. Quer dizer, o VHS pode estar aumentado, toda doença que aumenta a imunoglobulina, aumenta a VHS. A velocidade de hemossedimentação aumenta, fica mais rápido, né? A imunoglobulina é muito pesada. Então, o leucocitose importante não tem na fase aguda, mas pode ter um pouquinho, embora não seja comum. A outra questão, a última, você fez uma última que era interessante. Da onde veio o IgG, né? Quer dizer, o IgG já existe no nosso organismo, é a imunoglobulina com menor percentual, em torno de 3 a 4%, né? IgG4. Tem 1, 2, 3 e 4. O IgG4, até então, até 2000 e pouco, não se entendia a patogenicidade dele. E daí, com essas biópsias e tudo mais, começaram a ver que aquele IgG que estava indo lá para o pâncreas, que estava indo não sei para onde, era IgG4. Então, ele deixou de ser inocente, mas ninguém sabe por quê. Pelo menos que eu saiba. Certamente tem muita gente estudando isso que deve estar chegando perto. Olha, tem um gatilho para isso. Nas doenças autoimunes em geral, nós não sabemos qual é o gatilho, né? Você vê, quantos anos o Eduardo estuda doença inflamatória intestinal, desde que ele foi para Oxford na década de 60, com a melhor estrutura do mundo, até hoje os caras imaginam gatilhos, mas não sabem, é esse. Né? É algum gatilho que estimula lá. E deve ter um componente genético importante também. Eu não sei te dizer isso, mas muito obrigado pelas considerações. Obrigado, acadêmico Zé Galvão Alves. Acadêmico Eduardo Lopes Pontes, com a palavra. Deixa eu só dar uma pequena contribuição. Galvão mencionou a retocolite ulcerativa como uma coisa que está muito próxima dessa síndrome e provavelmente isso é uma grande verdade. Uma das coisas do mecanismo de doença fisiopatológico de retocolite ulcerativa é o grande acúmulo de glóbulos brancos na mucosa intestinal, do intestino grosso, né? Principalmente plasmócitos, que produzem anticorpos. E desses, os anticorpos do grupo IgG são os mais numerosos, que é o que ocorre mais, muito mais do que todos eles se elevam durante a fase inflamatória, portanto, imunoglobulina A, IgA, IgG, IgM, IgE, muitas vezes, menos, mas muitas vezes, mas desses todos, a IgG é que se eleva mais sempre, e mais precocemente a IgM, depois a IgG, mas é a que mais numerosa. Delas, a IgG4 é uma das mais importantes, mesmo na retocolite ulcerativa. Qual é o papel que isso tem hoje? Eu não sei. Entende? O que dispara isso? Eu não sei, mas provavelmente é uma disbiose de alguma natureza. Entende? Mas isso é assunto para uma outra coisa. Mas então, a IgG4 é uma coisa que está presente, isso nos anos
80, a gente já tinha, só não tinha a ideia do que, o significado disso, né? Obrigado, acadêmico Eduardo Lopes Pontes. Acadêmico Oswaldo Moura Brasil com a palavra. Eu gostaria de uma opinião sobre um marcador que eu praticamente não conhecia e que com a Covid passou a ficar meio na moda, que é o dímero D. E o dímero D, que teoricamente seria mais para problemas pulmonares, para fibrose e tudo, a gente tem notado agora em uma série de processos inflamatórios, ele presente e às vezes persistente até melhorar o quadro. Teriam algum comentário a me fazer sobre isso? O dímero D, eu tenho uma pequena experiência da área cirúrgica, né? O dímero D, ele mede a trombose, né? A atividade trombogênica. O dímero D está muito aumentado na Covid e existe até alguns comentários recentes e trabalhos recentes querendo chamar a Covid de febre trombótica, porque ela é uma febre que provoca trombose. Mas o dímero D está aumentado em várias situações inflamatórias, inclusive no pós-operatório, né? A gente que faz cirurgia abdominal, cirurgia pélvica, é muito comum o dímero D aumentado. E se você tem um dímero D acima de 4, 5 mil, pelo que a gente tem visto nos pacientes, ele geralmente está com trombo. Você pode procurar um trombo, dímero D de 6 mil, 7 mil, e ele leva muito por essa atividade. Mas surgiu mesmo com a Covid. A gente não tinha nem ouvido falar nisso. É um substrato da coagulação. Porque quando você faz trombos, né, da fibrinólise. Então, quer dizer, você faz um trombo, você vai ter uma reação natural de fibrinólise. E daí você forma, ele é um substrato da ação sobre isso. Todo processo inflamatório tem um pouco de trombose, um pouquinho de reação inflamatória trombótica. Você vê que às vezes você encontra um indivíduo que está com uma pequena infecção, 600, normal vai até 500, né? Acima de 500, mas o pessoal não faz nada. Quando começa a ficar acima de 1000, a gente começa a olhar mais para a Covid e coisas desse tipo. Eu não interpreto como, excetuando na Covid, como muito importante até 1000. Depois de 1000, eu vou procurar um trombo. Só para lembrar que o acadêmico Paulo Saldiva foi, eu não me lembro se foi em 2000, acho que foi em 2020, em que ele fez uma série de autópsias na USP. Se não me engano, foram 100, né? As 100 primeiras autópsias, foram encontrados microtombos em todos os doentes que foram autopsiados. Eu acho que isso chamou atenção e o dedímero serve como um marcador disso, na verdade. Marcador indireto de trombose. Diferente do Galvão, a gente não se preocupa muito com dedímero 1700, 1800 em pós-operatório de cirurgia pélvica, cirurgia urológica, até a gente tem coágulo, sangramento, e isso tudo causa elevação de dedímero. Então, assim, o dedímero 1700 no pós-operatório, a gente não dá mínima, não faz nem dupla, porque ele aumenta mesmo, né? Como PCR, como ferritina, etc., são marcadores inflamatórios. Mas é isso, é consumo. É consumo mesmo, é trombólise ali. Quer dizer, está acontecendo algum processo inflamatório. Agora, números altos é trombose. Aí é presença de trombo mesmo, né? E tem que pesquisar. E ele pode ser até um marcador de o trombo estar desaparecendo, porque começa a anticoagular e não fica fazendo ressonância. O trombo cerebral, o genro do Zé Horácio teve um trombo cerebral enorme numa pós-vacina da AstraZeneca. Por acaso ele foi no meu consultório com a prostatite, mas não passava uma dor de cabeça. Aí eu pedi dedímero também, estava 15 mil, internei,
trombose enorme de ser O cavernoso. Covid é uma doença e com trombogênica. 18 mil plaquetas. É uma situação terrível, porque você tem que anticoagular, mas ele tinha 18 mil plaquetas. O tratamento é IgG. E ele saiu bem, ficou bom. Mas o dedímero tem ajudado, mas também tem atrapalhado, porque a gente começa a se preocupar muito. Como a PCR, né? Tem gente que fica obcecada para a PCR. O doente está com 12 de PCR, não vou dar alta. Pô, esquece PCR. Fica obcecado com alguns marcadores, né? E acaba atrapalhando a gente. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? No nosso sistema remoto. Acadêmico Aderbal Sabrá, com a palavra. Uma excepcional tarde. Infelizmente, não pude comparecer. Hoje é aniversário, minha família está reunida, meu filho mais velho, então ficou complicado. Mas não perdi nem um minuto das reuniões e agradeço ao nosso presidente e ao nosso professor Galvão pela excelência da tarde. Como temas pediátricos foram muito bem perpassados por colegas, eu gostaria de fazer algumas inclusões, né, por ser naturalmente um pediatra. A doença celíaca é uma doença pediátrica por excelência, né? A apresentação do professor Eduardo Lopes Pontes foi maravilhosa. Ele fez um resumo excepcional. Eu gostaria apenas de lembrar um detalhe. Ela é uma doença imunológica clássica TH1, e o que caracteriza quando você estuda a biópsia é que aqueles linfócitos interepiteliais, cuja relação fisiológica normal é 85 CD4 para 15% CD8, se inverte na doença celíaca. Então, quando você faz a imunohistoquímica daquele tecido bonito que o professor Lopes Pontes mostrou, você vai ver que os linfócitos epiteliais são CD8. É um marcador importante de diagnóstico. E eu agradeço muito a chance que o professor Eduardo me deu de aprender mais dessa doença. Outra doença pediátrica abordada hoje foi pelo nosso colega Alexandre Pelosi, né? Ele faz a introdução dizendo que ela é uma doença TH2 exclusiva. Eu faria aí uma observação. A maioria das classificações imunológicas das doenças eosinofílicas as coloca no sistema misto, TH1 e TH2. E, particularmente na doença eosinofílica, há a presença de uma eutaxina, né? Que é muito importante e que eu gostaria apenas de dizer que ela passou em branco, mas a apresentação do colega foi maravilhosa. Com relação à pancreatite autoimune, congratular-me com o professor Galvão, né? Que ele é o nosso rei da IgG4. Fiquei muito contente, foi uma tarde maravilhosa e eu agradeço a oportunidade de ter e conviver com colegas tão brilhantes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, querido Sabrá. Está sentindo Sabrá. falta do seu comentário mesmo. Falei, será que Sabrá não vai comentar? Mais Obrigado. algum acadêmico quer fazer uso da palavra remotamente aqui no plenário? Não tendo mais nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra, agradeço muito ao meu querido secretário-geral, amigo e irmão José Galvão Alves, por ter organizado esse simpósio tão lindamente. Agradeço ao querido Eduardo Lopes Pontes, agradeço a presença dos acadêmicos aqui. Hoje foi uma tarde com muitos acadêmicos, né? Eu estava um pouco complicado aí com assuntos administrativos, mas passei ali no lanche, fiquei até preocupado do nosso chá, está com poucos ingredientes, eu vou mandar melhorar um pouco, porque tinha muita gente hoje, eu fiquei muito feliz de ver essa academia tão florida, nossos queridos amigos aí no sistema remoto, então agradeço muito a todos, palestrantes, Galvão, queridos acadêmicos, boa noite a todos e dou essa sessão por encerrada.